Bom, a Sheila já está chegando, daqui a pouco ela está aqui com a gente, tá? Então eu já vou aqui dar o meu bom dia para os nossos dois convidados de hoje, dois jovens empresários, né, que decidiram ingressar no mundo de compra e venda de veículos, né? E hoje é um setor que tem atraído muitas pessoas, né? A gente teve durante a pandemia uma alta grande de procura de automóveis, aí bagunçou os preços dos carros seminovos, e aí hoje a gente vê esse mercado se acomodando, e para sobreviver realmente nesse mundo automotivo, né, de compra e venda, tem que ser diferenciado. A gente viu muitas pessoas que entraram, do jeito que entraram, saíram também, né? Então realmente é um setor que requer muita atenção. Então eles fundaram a Comodum Motors, né, que é uma empresa que é focada no atendimento do cliente. Para comprar e vender, né? Pode ser carro, moto, caminhão, jet ski, tudo, bicicleta, tudo que tem roda e anda. Esses dois jovens aqui, eles estão trabalhando nesse segmento e é muito importante, tá? E a gente vai entender como é que isso funciona, né? E no programa de hoje também, nesse nosso papo, a gente vai dar dicas de alguns carros bons para comprar, né? E aqueles que a gente tem que fugir também. Por exemplo, quem está vendendo, né? Eu quero comprar um carrinho, né, para andar, fazer o corre do dia. Que carro que eu vou comprar? Qual aquele que é um bom negócio? Então a gente já vai falar para vocês. Então, bom dia, Pedro Henrique, tudo bem? Muito bom dia, tudo certo por aqui. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Pronto para acelerar? Pronto para acelerar e falar um pouco mais desse mundo que se move sobre rodas. Porque realmente é bacana. E o Matheus Mattioli, né, seu fiel escudeiro, que está ali com a gente, né? Bom dia, Matheus, tudo bem? Muito bom dia, Paulo. Prazer estar aqui na CBN hoje. E vamos conversar sobre esse mundo que está bem amplo hoje, né? É o que eu falo, né? O automóvel, ele faz parte da vida do ser humano, né? Se a gente for colocar, como outro dia a gente recebeu aqui um antropólogo, né? O cara falando assim da relação que o homem tem com o automóvel, né? Porque esses carros, eles realmente, o carro, né? Ele realmente deu mobilidade para as pessoas. Imagina hoje, se a gente não tivesse vindo para cá, de carro, por exemplo, né? Como é que a gente teria chegado aqui, né? E carro, quando eu falo, não é só o seu carro, né? Mas é sim você ter essa possibilidade de se locomover. E isso é muito importante. Bom, vamos falar um pouquinho, contextualizar o negócio de vocês. E na boa, assim, eu vou falar aqui e ser bem cuidadoso, a gente tem que ser tudo muito cuidadoso hoje, né? Não pode falar não qualquer pode coisa. falar nada, né? Senão... Mas quando eu era mais jovem, né, eu vi uma pessoa que trabalhava com venda. Aí eu falava assim, pô, esse cara é vendedor. A impressão que a gente tinha é que o vendedor era aquele cara que não conseguiu ser médico, não conseguiu ser dentista, não conseguiu ser engenheiro e acabou sendo vendedor, né? A profissão de venda, para mim, eu olhava assim, pô, mas o que esse cara vende? Como é que é a formação dele? Né? Vendedor, mas, entendeu? Então, a gente viu que, para mim, era uma profissão assim, eu falo, não, peraí, aquela coisa, pô, o cara não deu certo e foi ser vendedor, né? E hoje a gente vê os profissionais de venda, e depois eu fui entender que eu sempre sou um vendedor, né? Por quê? Hoje eu vendo a minha comunicação. Eu estou aqui na CBN, eu estou vendendo alguma coisa para quem está nos ouvindo. Né? Quando eu vou fazer hoje a gente chama de job, né? Um trabalho, eu tenho que vender o Paulo Cruz, né? Como apresentador, como especialista, para outras pessoas, né? E isso é saudável hoje que as pessoas elas precisam encarar a venda, é necessário. A gente vai estar sempre vendendo alguma coisa. Ou um serviço ou um produto, né? Todo mundo vende alguma coisa. Como é que vocês chegaram nesse... Porque a gente estava conversando antes de começar esse bate-papo, o Pedro faz agronomia e o Matheus estuda direito, né? Vai ser um advogado. E o Pedro vai plantar soja, não sei o que ele vai fazer da vida, mas quer ser um plantador, né? Como é que vocês chegaram no negócio de vendas? Como é que chegou isso para vocês? Então, eu sempre fui apaixonado por carro. O Paulo é o meu pai, então a vida inteira... Não entrega, rapaz, não entrega. A vida inteira ele gostou de carro e passou para mim. Então, assim, a gente fala que a gente é uns apaixonados e tarados por veículos, né? E a vida inteira eu sempre gostei muito, não trabalhava com a área de vendas de carro, mas sempre gostei muito de veículos, tá? E daí o meu pai conhece um dono de loja aqui em Campo Grande, que é o Sérgio Ferraz.
Grande Sérgio Ferraz. Grande Serginho. Se estiver nos ouvindo aí, virou até consultor automotivo hoje, né? Consultor. O Sérgio subiu de nível, né, cara? Subiu. Agora ele faz curso para donos de loja, né? Ele tá inovando esse mercado, bem bacana. E ele me deu a oportunidade de ingressar nesse ramo de vendas de veículos, o que eu sou muito grato, porque graças a esse trabalho eu descobri uma paixão que eu tinha, que era de não só andar e gostar do carro, mas sim vender o carro certo para a pessoa certa. Porque a gente que gosta de carro, a gente entende um pouco, e às vezes a gente vê muitas pessoas comprando um carro que não era o carro ideal para o uso dela. E com isso, na área de vendas, meu pai sempre me ensinou que não só vende o carro e foca na venda, mas sim vende a comodidade para o cliente, vende realmente o que ele precisa, para depois a gente pensar no nosso ganho. Então, assim, isso foi uma virada de chave, tanto para mim quanto para o Matheus, na nossa empresa, que a gente realmente tende a ouvir o nosso cliente e fazer uma prestação de serviço realmente de uma consultoria veicular para os nossos clientes. Isso é muito importante, né? A gente fala, que eu sempre ensinei, né? É tal da venda verdadeira. Isso. Não adianta você querer vender, a gente estava até comentando, né? Pô, vender água no deserto é fácil, vender areia no deserto é difícil, né? E tem gente que quer vender areia no deserto. O que isso me gera? Um sentimento de uma venda empurrada, né? Sim. Então eu tenho o bom vendedor, né? Vende areia no deserto. Cara, mas você precisa de areia no deserto? Não. Então por que você vai querer vender areia no deserto? Você tem que vender coisas boas, né? Coisas que atendam realmente a necessidade daquele cliente, né? E muita gente também acha ainda, né, que o vendedor, ele já nasce pronto, né? Não, esse cara aqui, ele vai ser vendedor, ele tem cara de vendedor, mas não, vendas, eu falo assim, nunca nem vendi uma pipoca para uma criança, e eu já comecei vendendo um ticket alto, né, que são veículos, que normalmente é o segundo bem mais valioso da pessoa. Então não é igual uma camiseta, que a gente até brinca, né? Não é igual uma camiseta que você vai vender, vai usar, vai lavar e vai jogar fora depois. A gente vende um veículo. E venda, um sonho, né? É um sonho. Vende um sonho para vende as pessoas, né? E venda é treino, é prática, são técnicas, estratégias de vendas. Isso tudo tem que se aperfeiçoando muito com a tecnologia, com tudo que a gente tem acesso hoje. Então é bem bacana. E Mate, e você? Paulo. Aliás, você começou antes do Pedro a vender carro. Isso, né? Eu comecei antes do Pedro, mas a paixão veio desde pequeno também por carros, né? Jogo de videogame, acelerar, correr. Foi sempre muito gostoso trabalhar com carro, é uma paixão também que a gente tem. E eu comecei no ano de 2021, se eu não me engano, em uma loja chamada Interlagos Automóveis, onde eu comecei a aprender sobre venda de veículos. Aí depois eu e o Pedro reencontramos profissionalmente na mesma loja, o Sérgio Ferraz, lá na SF, também sou muito grato pelo trabalho que ele me proporcionou. A gente ganhou muita experiência lá, né, Pedro? Muitas técnicas que ele passou pra gente. Muita coisa, né? Que o cara é visionário. Sim, ele tem uma visão diferente do mercado. Comprava curso pra gente, a gente fazia curso diariamente dentro da loja, então isso foi aperfeiçoando o nosso trabalho, que levou a gente filtrar para levar para nossa empresa. Também acho que o vendedor, ele não nasce vendedor, ele se lapida, né? Vamos dizer assim. Vai lapidando. Vai lapidando com técnicas. Tem gente que é melhor de lábia, tem gente que fala melhor, mas a gente também conhece, a gente estava até conversando, né, de um vendedor que era nosso contemporâneo lá na SF, que ele não falava nada, foi bem quietão na dele, só que ele vendia muito. Então, assim, não tem um típico vendedor. Não tem o certo, né? Não tem o certo. Cada um no seu jeito. Mas, assim, tem gente que quando eu olho assim, o cara, ele te convence, né? Convence. E aí passa credibilidade, né? Isso. Era sobre isso que eu queria falar. Eu acho que o vendedor, ele não tem que convencer o cliente. Ele tem que criar um elo de amizade, mostrar para o cliente por que aquele produto dele é a melhor opção. Assim como a gente sempre conversa na Commodum, é que assim como os nossos compradores, nossos clientes, a gente valoriza muito o nosso dinheiro. Então, a gente quer entregar uma qualidade que venha não só pela compra, mas pelo retorno futuro. Porque o carro não é só a compra do carro hoje. O cara não vai comprar o carro hoje e ficar a vida inteira com o carro. Uma hora ele tem que vender. Então, ele tem que cuidar daquele carro, ele tem que saber como ele vai vender depois. Tem que comprar o carro já pensando no futuro. Isso é uma coisa que já vamos falar sobre isso, né? O que é o carro para você usar e o que é o carro como negócio. Mas deixa eu já aqui mandar um abraço para o Mingo, nosso amigo Mingo, lá de Corumbá, grande Mingo. Mingo e Carinho. Mingo e Carinho. Dado. Nossa, Alessandra, o pessoal lá de Corumbá que está sempre aqui com a gente, né? A sua tia Luzia também está nos assistindo.
E a Cassandra tá falando assim, ó. Vou comprar meu próximo carro com o Pedro, mas não vou abrir mão da minha Kombi. Que a Cassandra é uma combeira, né? Até um amigo hoje meu me perguntou que tá querendo comprar uma Kombi. Eu falei, gente, Kombi virou cult, virou pop, né? Então a Kombi, ela virou um negócio, um carro diferente, mas enfim. Bom, você está falando assim, vender, né? Mas assim, existe, eu fui pesquisar também, toda vez que a gente faz uma pauta aqui, a gente vai pesquisar, né? E já tem curso, né, para auxiliar vendedor, né? Como eu falei, antigamente acho que a coisa era meio assim, um passava para o outro e tal. Hoje você tem até curso, né, Mattioli, que você tem para fazer, que pode te qualificar melhor para as vendas, né? Sim. Livros também. Livros. A gente leu o livro do Joey Girard, né? Inclusive foi indicação do Sérgio também. Ele proporcionou, ele deu esse livro para os vendedores que entravam lá para vender, que chama Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um. Então, assim, é um livro bem bacana, é uma história de um ele era árabe, né? Ele é siciliano, na verdade, morava em Detroit, nos Estados Unidos. E vendia... A meca do automóvel, né? Vendia 100 carros por mês, esse cara. E ele conta como que ele fez isso, como que ele, passo a passo, de como que ele Quero ler esse livro, hein? Esse livro é bom. Bem bacana. Eu já estou terminando já. O que assim, ó... Hoje você tem, por exemplo, um curso que chama Gestão Comercial. Você até está falando que cursou um tempo esse curso, né? Uhum. A gestão comercial são 2 anos de curso. Envolve também a gestão pública, que também interagir com pessoas. Eu achei muito bacana o curso. Não terminei porque eu resolvi ingressar em Direito. Mas se eu pudesse hoje ter terminado e soubesse que eu começaria a trabalhar com carros e abriria um negócio, eu já teria terminado e me especializado mais nesse curso. O que eu acho legal é o seguinte, muitas das pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo aqui pelo Facebook, falam assim, puxa, eu quero também ingressar nesse mundo de venda de carro, porque ele se tornou muito atraente. Sim. Né? Principalmente no tempo da pandemia. E hoje a gente vê que o mercado ele já está bagunçado. A gente vai falar, fica com a gente que a gente vai falar disso também, né, de mercado hoje, que está troço de louco, né? E assim, as pessoas falam, puxa, eu vou vender, mas como é que eu vou vender? É só comprar um carro e vender? Eu acho que não, né? Porque você tem as suas responsabilidades. Muitas. Quando você bota um carro para dentro, né, da sua garagem, ou que você faz uma negociação, por mais que você esteja só fazendo a intermediação, é a sua carinha que está lá. Então, você que quer entrar nesse universo, né, tenha vários cursos, várias dicas que você tem que realmente buscar conhecimento. É bem bacana também fazer um curso de vistoriador veicular. Legal, né? Na hora de comprar, na hora de intermediar uma venda, porque a gente sempre tenta vender, o que a gente até falou no podcast que participamos, que quando a gente vai olhar um carro para qualquer cliente que seja, a gente tenta olhar o carro como se fosse para a gente ou para nossa família. A gente nunca vai mandar um carro ruim para o nosso cliente. A gente vê o carro, esse carro aqui, tem índice de batida, parece que foi todo repintado, o carro realmente não tá bom. Mensagem pro leilão. A gente nem mandaria para os nossos clientes. E isso é bem bacana com esse curso. A gente até tem uma maquininha que vê um micrômetro, que é a pintura do carro. A espessura da tinta, né? Bem interessante isso. E o curso do vistoriador, ele te ensina a mexer com essa máquina, né? A operar essa máquina. Não é só colocar a máquina ali e saber se tem repintura ou não. Tem que saber certinho. Cada marca de veículos tem a espessura da tinta certa. A da Toyota pode ser 90, a da Chevrolet pode chegar a 150, 140. Então você tem que saber certinho. Tem específico, e também tem os carros da Audi, que eles são carroceria de alumínio. E um parceiro nosso até estava comentando que ele foi lá em São Paulo buscar um Audi, um A6, né? Um A6 com carroceria de alumínio. Ele foi bater o micrômetro lá, deu a pintura elevadíssima lá e falou, pô, esse carro foi repintado inteiro. Mas não, por causa da carroceria dele, que é de alumínio, a espessura da tinta é diferente. E ele acusa lá como se o carro tivesse sido repintado, mas não foi. Isso tudo é prática que a gente... Por isso tem que ter o conhecimento, né? Tem que ter o não adianta, é o que eu falo. É assim, e é o que que a gente estava falando. Aí, ó, só para complementar, né? Você tem que ter conhecimento de marketing. Eu vi que lá que vocês têm um Instagram bacana, né? Como é que é o Instagram? Comodum Motors. Comodum Motors. Isso, né? Comodum Motors. Então, assim, você tem que ter essa coisa também de você procurar, né? Hoje, a venda pela internet é muito legal, né? Mas você tem que entender de estatística, você tem que entender de planejamento, matemática financeira, né? Para que você tenha um negócio real, né? O Paulo, e é legal porque no 3º ano do ensino médio eu terminei numa escola pública, né? Foi o Hércules Maimone. E dentro do Hércules Maimone eu tive vários cursos internos sobre venda.
gestão de estoque, empreendedorismo, gestão de fornecedor e atendimento ao cliente. Isso também me ajudou muito na questão da empresa também. Porque assim, eu acho que talvez de tudo, né? Ainda tem que ser meio psicólogo, né? Sim. Você tem que entender muito a cabeça do cliente, né? Ouvir problema. Sim, como você está falando. Ó, por exemplo, meu amigo Pereira dos Santos, né? Pensa num cara bom, né? Foi comandante do Corpo de Bombeiros aqui da capital, amigo. Né? O filho dele é piloto de helicóptero lá do Esquadrão Pelicano. Então é um amigo. Aí o Pereira fala assim para mim, Paulo, quero trocar de carro, né? O que eu vou fazer? Pereira, tá, peraí. Ele também tem uma propriedade rural, né? Fazendeiro. O que eu vou falar para ele? Pereira, você quer um carro para andar na cidade? Você quer um carro para ir trabalhar? Né? Qual é o carro adequado? Exatamente. Aí entra o lado do psicólogo, né? Você, pô, peraí, eu tenho que entender o que esse cara quer, né? Eu tenho que entender, pô, peraí, mas é muito comum, né? E o Pedro sabe disso. Alguém chega assim, cara, eu quero comprar uma caminhonete que eu vou viajar com a minha família. Eu falei, esse cara nunca viajou de caminhonete. Diesel 4x4. Ele não sabe o transtorno que é carregar a mala na carroceria. Pois é. Todo lugar que você chega tem que tirar tudo. Hotel. Primeiro que é o seguinte, né? Você não tem capota marítima no mundo. Até agora montando, eu tinha uma expectativa com ela que não ia entrar poeira. Não tem Toda fita de capota couro, não marítima, tem nada aqui. por mais que ela seja fechada de fibra, vai entrar pó. Sim. Né? E aí a sua mala tá lá dentro, você já fica lascado, porque você já tem que empacotar a sua mala, senão você vai chegar com ela toda enmuiçada. Né? Primeiro problema da viagem de caminhonete. E é o que o Pedro está falando, você para num lugar, eu tô viajando, vi um restaurante, e vou lá almoçar com a minha família na viagem. Só que a mala ficou dentro do carro, velho, lá na carroceria. Sua bagagem está toda lá. Que segurança você tem, né, para deixar a sua bagagem lá? Não faz pernoite na estrada. Pois é, então assim, né? E a caminhonete, o que o Mate falou, eu preciso de uma 4x4 a diesel e tal, para quê, né? Para andar na cidade e carregar talvez aquele peso todo, 3 toneladas de peso para, às vezes, a maioria do tempo você anda só com uma pessoa. Sim. Então buscar o carro adequado, né, é muito importante, né? E aí, falando nisso, uma dúvida muito comum também, né, que paira na cabeça das pessoas que já me perguntaram, por exemplo, que garantia eu tenho? Eu estou comprando, quando você compra um carro novo, legal, bacana, né? Eu tenho lá a concessionária, ela me dá garantia de fábrica, tem gente que dá 5 anos, 3 anos, né? Então, e o carro seminovo, que é uma dúvida, outro dia me perguntaram, Paulo, mas eu vou comprar um carro e eu não compro carro seminovo porque eu não tenho garantia. Eu falei, mas pelo menos uma pequena garantia você tem, né? Como é que funciona? É obrigado por lei é obrigado a dar 90 dias de garantia de motor e câmbio. Isso é obrigado por lei. Se você comprar um carro que não atende essas especificações, isso está errado. Todo carro você tem que dar essa garantia. E também tem algumas empresas no mercado hoje que elas proporcionam uma garantia estendida no veículo. Uma das empresas que a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto é a empresa Gestalto, que é uma empresa que ela fornece essa garantia não só de motor e câmbio, mas ela abrange uma ampla gama de equipamentos do carro, como bomba de combustível, sistema de multimídia, sistema de admissão, arrefecimento. Ele só não vai admitir peças de desgaste, que são pastilha de freio, suspensão, esse tipo de coisa não tem garantia. Isso é normal do carro se desgastar. Isso é questão de revisão. De revisão. Mas isso aí é bem bacana. E é legal também falar que a garantia de 90 dias é por lei, como o Pedro falou, mas é sempre bom para quem está comprando um carro seminovo, igual a gente sempre fala para os nossos clientes, carros que a gente não conhece o histórico, ou que é de um cliente que chegou agora para vender com a gente vendeu recentemente, é sempre bom fazer uma revisão no veículo. Se o carro não tiver revisado, ou se você realmente não conhece o histórico do carro, faça uma revisão para não ter problemas futuros ou não ter alguma surpresa. Mas aí que eu acho que entra o papel de vocês. Sabe por quê? Eu vou falar pelo consumidor comum, né? E é muito... Gente, acho que não passa um dia sequer sem alguém me mandar um WhatsApp, mandar um recado pela mídia social, no Facebook, no YouTube, com dúvida de qual carro comprar. Porque como a gente fala muito tempo sobre carro e acaba tendo a oportunidade de dirigir todos os carros, São Paulo, por exemplo, agora, o que você achou da nova Montana? Ontem eu postei um vídeo no YouTube e um monte de gente, né, perguntando para mim. O vídeo bateu no YouTube, começa meu WhatsApp.
né, pessoas que me conhecem, tal, ou que pegam o WhatsApp é público, né? Porque eu faço realmente, eu gosto de conversar com os meus seguidores, e a pessoa fica te perguntando, Paulo, isso, aquilo, esse carro é bom, esse carro não é bom, né? Então isso é muito importante. Quando você Esse fala... é o nosso papel da consultoria. Exatamente. Também, né? Você vai falar assim para mim, eu não quero ter dor de cabeça para comprar um carro. Eu não vivo disso. Eu sou um consumidor comum. E aí que eu acho que entra o papel de vocês. Porque, pô, sei lá, como é que um comprador comum vai saber isso tudo que você está falando? Se o carro foi batido, se não foi, se está no leilão, né? Se tem um problema grave, entendeu? Esse é o nosso lema. Papel. É a comodidade dos nossos clientes. Por isso que acomodam? Por isso que acomodam. Agora é Agora comodidade. entendi. E puxando um gancho rapidão do que você estava falando na questão da garantia, hoje em dia a gente compra o carro, a gente não compra o modelo, o ano, a versão, a gente compra o carro. Ninguém quer comprar um carro e, por mais que tenha garantia, ficar parado na oficina. Às vezes a gente pega carro zero, carros de concessionário que acabou de ser tirado e já começa a dar problema. Aí tem que ficar parado de oficina e isso gera um transtorno. O que a gente prefere, que a gente faz como regra? A gente sempre leva os carros no mecânico, a gente sempre dá uma olhada para quê? Para que o cara não tenha dor de cabeça com o carro. A gente também não trabalha com qualquer tipo de carro, a gente não vai vender um carro que a gente sabe que vai dar problema, que sabe que o cara vai ficar na mão e é o único carro que o cara vai precisar. Não, eu quero esse carro aqui pro meu dia a dia, para eu trabalhar, levar minhas filhas no colégio. A gente vai indicar o carro certo. Agora a pessoa fala, eu quero um carro, eu quero um SUV para a família, eu não vou colocar um Ford Edge lá, 2008, 2009 pro cara levar. Porque ele pode ser que ele vai ter problema, vai ter um gasto maior, ele vai ter um gasto maior com combustível, com peças, são mais caras e tudo. Então a gente vai prestar essa consultoria para ele estar acertando na compra do carro. É o que a gente estava falando, né? Você tem que olhar para o cliente. Sim. A Sheila, que gosta muito da área de saúde, né? Ela fala muito do médico, não sei como é que chama, o médico que ele te olha como um todo, não sei se é integralista, alguma coisa assim. Daqui a pouco ela chega e ela vai falar. É um médico que olha para a pessoa como um todo, né? Então, assim, eu tô com um problema, dor de cabeça. Tá, mas será que não é na coluna? Será que não, entendeu? O cara te olha como um todo. Ele não vai, tô com um problema no estômago. Tá, mas por que tá dando esse problema? Então, ele não é o especialista que trabalha, eu tô com dor no meu calcanhar. Pô, mas de repente vou ter que ir no endócrino, que eu tenho que emagrecer. Não é só tratar aquele problema. E quando você fala de carro, é isso, né? Você não é só vender. Você tem que entender o que a pessoa está precisando. Né? Pô, eu falo, aquela dor, né? Qual é a minha dor? O que eu preciso? Eu preciso de um carro só para fazer o corre, eu preciso, né, viajar para faculdade. Aí tem cara, viajar é muito importante. Fala assim, pô, eu preciso de um carro para viajar, tá? Quantas vezes você viaja? Uma vez a cada 3 anos. Falei, velho... E qual o tipo de viagem que você faz também, né? Pô, você pega estrada de chão, você vai no asfalto, como é que você vai viajar? Aí eu vou comprar um carro caro. Não, mas porque eu quero um carro para viajar. Tá, mas 99% do tempo você está andando na cidade. Você vai gastar uma grana, né? Tudo bem, uma hora que você vai viajar, você vai precisar. Então você tem que realmente entender a necessidade do seu cliente, né? E por isso que eu acho importante, né, a gente falar sobre isso. Bom, já vou começar aqui já mandando um grande abraço lá para Sorocaba, pro meu amigo Marcos Nicoletti. Ô, Nico, hein, Pedro? Esse é o cara, hein? Cara do Nicoletti. Pensa num MacGyver, né? Esse cara é aquele cara assim, se tiver numa situação difícil, é o cara que você vai querer ter do seu lado, porque sabe tudo de tudo, né? Grande abraço pro Nicoletti, tá nos ouvindo lá de Sorocaba. Bom, a gente precisa falar de um assunto muito pertinente, né? Que a gente precisa realmente ter isso, né? É o tal do golpe na internet, né? É muito comum hoje a gente ver pessoas que querem comprar o carro, como a gente estava falando. Gente, não é que você não possa vender seu carro, você consegue vender seu carro. Eu só estou dizendo o seguinte, se você não tem habilidade, se você não tem conhecimento, tá? Você pode estar entrando numa roubada. E aí que entra, né, essa figura do consultor automotivo, que eu acho muito legal. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, ó, quando a gente está doente, a gente procura um médico. Quando a gente quer vender uma casa, a gente procura um corretor de imóveis. E quando a gente quer vender o carro, nada mais certo do que procurar um profissional, realmente, profissional da área. Porque a gente está falando de um bem caro, não é um bem barato para ficar torrando e até arriscando a sua vida nesse mercado. Porque a gente já viu, tem várias reportagens de gente que perdeu a vida
por conta de mostrar um carro, de golpe, de bandido querendo roubar carro. Então, assim, isso é bem comum e tem que se tomar muito cuidado, porque acontece, todo dia a gente recebe golpe, a gente já tá veiaco já com esses golpes, mas cada vez os bandidos estão se inovando mais, estão cada vez... O bandido não brinca de ser bandido, né? Então... Se ele usasse pro bem, a inteligência que ele usava pro mal, a gente tinha muita coisa boa aí. Não, é complicado. Você está falando de pessoas que perderam a vida. Eu lembro de um caso aqui que me marcou muito. Um cara que comprava, foi vender um Golf, né? As pessoas já tem um tempinho, mas ele foi vender um Golf. Chegou lá um casal, tá, sei que, vamos andar no carro. Quando ele foi andar no carro, a mulher estava no banco de trás. A mulher rendeu o cara, botou um revólver na cabeça dele. Conclusão, o cara foi parar morto dentro de uma fossa. Não é para te apavorar não, mas é que você realmente tome os cuidados. Por exemplo, agora está rolando um golpe na internet, né? A Toyota, o cara fala assim, ó, a Toyota está sorteando 600 Corollas, 600, né? Em comemoração aos seus 60 anos de Brasil. Então você entra lá, preenche uma ficha e o cara, puxa, vou ganhar um Corolla, né? 600, melhor do que jogar na loteria, né? Só que o seguinte, esse golpe já aconteceu lá em 2021, e lá em 2021 falava que era os 80 anos da Toyota, ou seja, mais um golpe articulado, mais uma falcatrua que você vê na internet e a pessoa mais desavisada acaba caindo, né? Então é muito importante você realmente ter esse tipo de cuidado. Nesse caso do Corolla, o que o cara quer? Ele quer pegar teus dados ali, claro, entendeu? sim. Ele instala ali um malware lá, um negocinho lá no teu computador, do mal, e aí ele rouba os seus dados, tá? Então, realmente é complicado. Tem muito ainda, vocês veem muito golpe, né? E que cuidado a gente tem que ter, né? Acho que é o que é mais importante. Golpe a gente sabe que tem, mas que cuidado a gente tem que tomar para não entrar numa roubada? Eu vejo assim também, cara, o cara anunciando um carro muito mais barato, né? Pô, esse carro, vou fechar esse negócio. Aí o olho grande, né? Sim. Pô, será que o cara não... Que cuidado a gente tem que ter para não entrar numa roubada? Paulo, eu acho que é igual o Pedro falou, né? Quando a gente está doente, a gente procura um médico profissional. Quando a gente quer reformar uma casa, procura um arquiteto. Então, quando a gente quer vender um carro, por que não procurar um profissional na área? Ah, porque eu já tive experiências com lojistas que trabalharam de maneira errada comigo, ou já tive experiências com outros vendedores que me passaram a perna. Eu acho que, como todo segmento profissional, existem pessoas e pessoas. Pessoas que trabalham de maneira errada e pessoas que trabalham certo, né? Então, se você tem um profissional da área que você confia, que mostra todo o caminho certo da empresa dele, como a gente faz, a gente passa o Instagram, a gente mostra toda a nossa rede social, todo o nosso estoque, todo o nosso trabalho para conseguir captar o cliente e passar mais confiança para ele. E assim a gente também puxa a ficha dele. Puxa também. Pensa que você vai entrar em contato com a gente tem um sistema que a gente consegue ver quem que é a pessoa, se a pessoa tem passagem pela polícia, se a pessoa é um golpista, se o nome dela é verdadeiro. Então, assim, a gente toma cuidado das duas partes, para nenhuma das duas partes cair em golpe. Porque acontece muito. Às vezes você vai olhar o preço de um carro, o carro custa 100 mil, tá anunciado por 70 lá. Desconfia, né? Desconfia. Tem alguma coisa errada, não tá certo. E daí o cara vem com papo estranho, o carro tá com meu primo, ele vai te mostrar, não comenta nada de preço com ele, que ele tá me devendo, né? Não sei o quê. Já fica com o pé atrás. Outra coisa também é a questão de cair o dinheiro na conta de pessoas, de terceiras pessoas. Se não for uma loja física, a loja física sempre o dinheiro cai na conta da loja, a loja repassa para o cliente, isso é normal. Se não for uma loja física, o normal é cair o dinheiro na conta do proprietário do veículo. Sem ter passar por outra conta, né? Sem passar por outra conta. E se o cara fala, não comenta nada de preço, é um primo meu que tá me devendo, eu vou pegar o carro na dívida, alguma coisa desse tipo, né, Pedro? Pode desconfiar que tem certeza que é golpe. E o carro abaixo da tabela, abaixo do valor de preço anunciado, ele não tá certo. Existem canais de repasse para isso, já certificados, né? Então, postagem assim... Tem que ficar de olho do que é uma boa oferta e do que é golpe, né? Do que é golpe. Deixa eu dar um bom dia para Sheila, que chegou aqui também, estava numa outra atividade, chegou aqui. Bom dia, Sheila, tudo bem? Bom dia, Mas eu vi que você estava ouvindo, eu vi que você estava acompanhando. Estava acompanhando vocês, nossa, muito bom o papo aqui hoje. Estamos batendo recorde aí no Facebook, tem muita gente, o pessoal normalmente
sai no intervalo, o pessoal continua aí. Bacana, Paulo. E o que é legal, Sheila, é que essas nossas conversas, agora eu estou postando também no YouTube, tá? Além do YouTube da CBN, eu baixo esse vídeo, faço os cortes assim, né? E a gente coloca também no nosso canal do YouTube, no Alto News TV. Então, se você pesquisar lá no YouTube, a gente tem um canal já bem grande lá, né? Graças a Deus aí já passou de 220 mil amigos, seguidores, então é importante. E assim, eu vejo muito golpe também, né? A Sheila, a gente gosta de ficar vendo as coisas, né? Sem falar mal da plataforma, mas assim, o que eu acho que é muito suscetível é o OLX, porque é uma plataforma que ela é muito aberta, né? Você pode anunciar com mais facilidade. Quando você cai no Shopcar, por exemplo, que é o maior portal, né, da nossa região, já é um pouquinho mais difícil, né? Porque ali você já passa por um filtro na hora de anunciar. É pago também, né? É pago, né? Então, o OLX, assim, esses sites assim, você tem que tomar muito, muito cuidado. Facebook, né? Também tem bastante índice de golpe. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho e procurar um profissional para não cair em golpe. Não cair em golpe. Senão, gente, você pode entrar realmente numa roubada. Agora, sim, a gente tem tanto assunto para falar, a gente vai ter que voltar aqui, tá? Porque eu acho que esse papo ele não se esgota. Porque falar de comprar e vender carros é algo muito pertinente, né? Porque isso faz parte da vida das pessoas. Eu vou dar uma pulada aqui, né? E a gente vai voltar aqui no outro dia para entender o que é a tabela FIPE, tá? Então isso vai ficar para um outro dia, porque é um assunto que rende muito. Rende tá? muito, bem. E o que eu estou mais interessado hoje é saber, a gente já falou aqui no começo do programa, oportunidades. Que carros bons a gente tem para vender? E a gente eu estava pesquisando, né? Carros usados que foram um sucesso no ano passado e a gente nem imagina. Né? Você imagina assim, qual é um dos carros usados mais buscados, vou falar mais vendido. Né? Porque quando a gente faz a pesquisa, você não tem que saber se ele vendeu ou não, mas foram os mais buscados. Sabe qual é o carro que foi mais buscado no ano passado? Ford EcoSport. Né? Um SUV que está fora de linha e foi o carro mais buscado aí nas plataformas de compra e venda. Pelo preço dele é bem acessível, né? Com o preço dele você não conseguiria comprar um Jeep Compass, um HR-V, na mesmo nível de acabamento e ano de um Ford EcoSport. Acho que é por isso que o público tende mais a comprar ele. Desculpa, eu falei... essa onda do SUV, né, Paulo? O SUV já vem aí há quanto tempo liderando todas as... Mas deixa eu só fazer uma correção. Eu falei veículo, mas não. O SUV mais procurado. Sim, tá? O SUV mais procurado foi o EcoSport. Tá? O SUV, até porque o SUV só vem numa crescente há muito tempo, né? À toa que as montadoras têm apostado nesse modelo já há algum tempo, né? Lançando aí um modelo atrás do outro, todos, né, com esse apelo, né, com esse estilo SUV e realmente o EcoSport é custo-benefício, tranquilamente. Custo-benefício, ali na concorrência de preço com ele em questão de ano, a gente tem a Duster e um pouquinho mais para cima a Tracker, né? E você também tem um Peugeot, né? O Peugeot 2008. 2008, né? Que é concorrente de preço, até bate bem parelho ali com o Ford EcoSport. É um ótimo carro, a gente viajou com um no final do ano passado e eu particularmente gosto muito. Só é um pouco mal visto os carros franceses aqui, né? De forma geral. O que assim, mas é mal visto, mas se a gente pegar realmente valor de revenda, ele não perde tanto, ele perde tanto quanto os outros. Sim. Então, assim, é mais um lance da gente... Um estereótipo, eu acho, Paulo, pegou essa coisa, né? Você lembra antigamente, o pessoal reclamava do câmbio da Fiat. O pessoal não gostava. Isso aí não, é ruim. E aí isso aí vai mudando com o tempo, é claro que o mercado vai evoluindo. A Peugeot, então, depois que a Stellantis pegou, a Peugeot como tá ali dentro do guarda-chuva da Stellantis, a Peugeot tem subido os aí. Os novos Peugeot são muito incríveis. Olha só, tem uma pergunta aqui. É ruim demorar para vender o carro? Fica com ele muito tempo anunciado? Né? Porque eu acho uma pergunta muito legal de um ouvinte. Né? E é realmente assim, é que a gente fala, a venda é uma arte. Às vezes o carro está muito tempo anunciado. E fala, esse carro aqui está queimado, né? Não é isso. Eu acho que tem carros que são mais fáceis e outros não tão fáceis de vender. Ajuste de preço também. Hoje em dia a precificação é uma peça-chave para você vender o seu carro ou não. A gente sempre fala, a gente que não quer baixar preço, comprou o carro... É que a pandemia, ela criou um estereótipo que todo mundo vai ganhar dinheiro com o carro. Vai comprar um carro e vai revender muito mais caro. Só que a realidade é que nunca foi assim. Antes da pandemia a gente sabia que comprasse um carro, a gente ia perder dinheiro com o carro. A gente sabia que não ia vender ele mais caro. Que você tira da concessionária,
já ia baixar o preço e o que na pandemia inverteu. Muitas vezes comprou um carro na pandemia por um preço, passou um pouquinho, você tirou do concessionário e vendeu ele 20, 30, 40% mais caro do que ele custava. Porque não tinha carro novo para entregar, né? Não tinha. E as pessoas ainda estão com essa cabeça da pandemia, estão voltando devagar, as concessionárias já estão colocando muito carro na concessionária, o que o seminovo faz com que ele caia de preço. Só que muita gente ainda não percebeu isso e está anunciando num preço errado e não vai vender. Não vai vender. O que a gente fala, né? Aí entra no problema da FIP, né? Sim. Que é uma referência. Uma referência. E você está falando que a gente assistiu, por exemplo, quem comprou RAM. Né? Porque na pandemia, só para dar uma pinceladinha no próximo assunto, na pandemia muita gente, quero realizar meu sonho, quero comprar um carro. Né? Amigos que vendem carros de luxo importado, o cara chegava lá, queria o carro de qualquer jeito, né? E pagava até mais caro. Porque as pessoas tinham aquele sentimento até de morte. Cara, eu vou morrer, então eu quero comprar um carro. Eu quero andar, eu vou realizar meu sonho. E aí o preço disparou, porque as montadoras pararam de... E pela segurança também, né? De não pegar transporte público, de não pegar avião e poder viajar com... A gente até começou a viajar na pandemia com família, né? E de carro. De carro, justamente. De carro. Por Fazia conta muito da mais segurança. sentido estar dentro do carro do que dentro do avião. E a questão da pandemia também, ela teve duas etapas, né? Uma alta muito grande de vendas de veículos seminovos e depois uma baixa na queda de preços e tudo. É o que nem o Pedro falou. A gente hoje, quando um cliente chega para vender com a gente tenta enquadrar ele. Os que já sabem que tem que baixar o preço, isso é muito bom, já está se enquadrando na realidade do mercado dos seminovos hoje. Mas tem muito cliente hoje que tem que ser lapidado. Mostrar para ele a questão das páginas do Shopcar, das categorias que a gente trabalha, né? E mostrar qual é o preço realmente de venda. Que nem o Paulo falou, a tabela FIP é uma referência. Não quer dizer que o carro vá vender naquele preço. Ele pode vender 3 mil abaixo, 5 mil abaixo, dependendo da qualidade do veículo. Ou acima, tem veículo que vende acima também ainda hoje. Precisa, como você falou. Agora, o nosso ouvinte aqui, de repente, seu carro está muito tempo anunciado e você não consegue negociar, liga para esses caras aqui, tá? Entra lá no Instagram jeito da Commodum. Isso. Commodum Motor. Coloca Commodum, vai aparecer, né? Vai aparecer. Commodum do jeito que a gente fala. E aí você tem uma consultoria, né? Será que não é realmente você precisa ajustar o seu preço? Né? De repente é um detalhezinho que você está com... Às vezes você precisa vender, realizar, é melhor você vender, ajustar o preço e realizar o negócio. E corroborando com a gente aqui, o meu grande amigo Luiz Fernando Carquejo, né? Tá falando assim, a gente falou de carros, né? Dessas lendas urbanas, que a gente estava falando de carros franceses. É uma lenda. Esse carro não vende, esse carro é ruim, tem manutenção difícil. Esquece isso, gente. Sim. Dá uma analisada no mercado, esquece o achismo, né? Eu vi que... Não. Eu vi que meu tio falou que não... assim, e aí você perde, às vezes, a oportunidade de comprar um carro legal. Tá quase acabando já e o assunto é muito extenso, né? Eu falei de carro, assim, seminovo, como desperta a atenção das pessoas, né? Que querem saber mais. Porque uma hora ou outra você vai estar comprando ou vendendo um carro. E aí, a gente, só para dar uma pincelada aqui, a gente falou dos SUVs mais procurados no ano passado, EcoSport, Jeep Compass, Honda HR-V, Renegade e o Duster, tá? Foram os 5 top mais aí. E entre os veículos geralzão, né? Veículo usado mais procurado, Gol, saiu de linha no final do ano passado e agora entrou o Polo Track no lugar dele. Uno, excelente compra também, na minha família meu pai já teve alguns Unos, né? O carro é quase indestrutível, né? O Palio, a Estrada e o Onix, né? Que é um grande... E você vê, olha só, desses aqui... O top 3 saiu de... Os 3 saíram de linha, Pois né? é. Os 3 carros. Mas o que acontece aqui? Eles são carros mais em conta, né? Você acha que o Uno e o Palio, né? E ainda tem o Celta. Se eu fosse puxar aqui até o 20º, sabia que ia entrar até Fusca? O Fusquinha ainda entra. Mas só para quem está nos ouvindo aqui, né, você que está, uma dica que a gente pode dar para quem quer comprar e vender seu carro, eu quando vou ver um carro e eu vejo ele assim que ele está descuidado, banco sujo, com amassadinho, para-choque todo arrebentado, né? Pequenos problemas que você pode consertar, né? Que facilitam na hora da venda. É isso, as pessoas ainda compram um carro com esse... Com toda certeza do mundo. Bater o olho, se não rolar, é importante não rolou, fazer uma gariba no carro, deixar o carro sempre muito novo, muito
muito limpo, passar um pretinho no pneu, deixar o carro Higienização hoje que é legal, né? deixar um carro apresentável, para a pessoa ter aquela sensação de que está comprando realmente um carro novo. É o que a gente mostra, o que a gente busca e o que a gente fornece para o nosso cliente. São carros novos e nada mais justo do que pegar um carro novo sujo. Não, tem que pegar um carro novo bem cuidado, um carro que foi lavado, que foi feito uma gariba, os bancos estão higienizados, o teto está limpo. Você pega aquele teto todo sujo, as portas sujas, Dá um aspecto ruim, né? Dá uma... Pode ser o mesmo carro, a gente mostrar o mesmo carro para o cliente, colocar 2 carros diferentes, mas o mesmo modelo de carro. Mostra um sujo e um limpo. O cliente vai bater o olho no sujo, não vai nem querer olhar, ele vai direto no carro que está garibado, está limpo, está em perfeito estado. Paulo, só mandar um abraço pro meu padrasto aqui pro Cássio, que ele tá acompanhando a gente. Grande Cássio, hein? E ele puxou o assunto nosso do intervalo aqui, ele falou que ele viajou com 208 lá no Nordeste, que ele fez uma viagem com minha mãe, e ele gostou muito do carro. É muito bom, muito bom mesmo. Queria mandar um abraço também pro Hirley Smith, a nossa fera, o consultor da BMW, sabe tudo, e um outro cara que eu considero muito, que é o Júnior Barbosa, né, da JB Garage, que também é um cara que se especializou em carro antigo, e um outro programa que a gente pode puxar também é trazer o Júnior aqui para falar desses carros diferentes, né? Que estão à venda. E ele tem carro diferente. Né? E Paulo, já que está todo mundo mandando um abraço, eu quero mandar um abraço aqui para o Sérgio Ferraz, que foi aí o grande professor desses meninos, Serginho, né? Falo meninos porque realmente... Né? Quero trazer ele aqui também para ele ver essa gurizada. E é bacana porque o que ele cria? Ele tem curso, né? E ele fala muito, ele é um grande incentivador do cara realmente abrir o seu negócio, fazer realmente da venda do carro uma empresa, né? Ele bate muito nessa tecla, e aí nasceram aí os dois que montaram a empresa aí realmente. A Comodo é cria da SF. Da SF, então assim, realmente é muito bacana ver, né, essa progressão e ver o que a sementinha já rolou aí frutos, né? E muito bons frutos. E só para encerrar, né? Você que vai comprar um seminovo, lembra do kit que a gente sempre fala, né? Você comprar um carro, você já compra o carro pensando que você vai trocar óleo, vai trocar pastilha, vai trocar filtros. Vela, né? correia. Vela, correia. Faz parte, né? Vocês podem até já fazer isso para o cliente, né? Se ele quiser. Né? Eu acho que a venda É a comodidade que eles vendem. É o comodo, né? Inclusive, a comodidade. O carro que a gente vendeu ontem, né? O Etios, ele já estava revisado, foi todas as revisões feitas na concessionária, estava marcado certinho, e foi isso uma das coisas que levou o cliente a comprar, né? É um carro muito impecável. Muito impecável. Você pega assim um carro pneu careca. Pô, tem que trocar pneu, eu tenho que trocar vela, eu tenho que trocar filtro. Comprar um carro e já querer gastar com o carro. Eu acho assim que o cara que faz parte do negócio, você que está comprando um seminovo, você quer ter aquela sensação de, pô, peraí, é um seminovo, mas eu quero comprar um carro legal. Né? Porque senão você vai comprar um carro para ter dor de cabeça, a não ser que sejam aqueles muito velhinhos, né? Que tem também o seu comércio. É outro mercado. Eu tenho algumas lojas aqui em Campo Grande que eu vejo assim, falei, cara, mas é carro assim muito velho, né? E também é um outro assunto pra gente trazer. Tamo indo? Então tamo indo. Gente, obrigado pela sua companhia. Foi bom papo e a gente volta com essa gurizada, né, para falar mais sobre esse mundo dos seminovos. Obrigado, Pedro. Obrigado, um forte abraço para todos os ouvintes aí. Sigam a gente lá no Instagram. Comodum Motors. Comodum Motors, né? Você vai ter muita dica legal. Valeu, Mate. Obrigado, Paulão. Sheila, beijão, obrigado. Valeu, pessoal. CBN Motors, com Paulo Cruz e Sheila Canto.